Olá, amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Isaías Costa e esse é o estudo da obra Arrancar Máscaras, Abandonar Papéis, do John Powell. Esse é o nosso encontro de número 19 e nós estamos estudando o capítulo 10, que foi dividido em duas partes. Hoje nós vamos concluir o capítulo 10 com a parte 2, um capítulo super bacana que fala sobre a aceitação dos outros como eles são. Nós não queremos que os outros sejam do jeito que a gente quer, ou a gente querer apressar o processo de evolução, de transformação dos outros do jeito que a gente queira, que eles sigam o nosso passo, sigam o nosso ritmo, porque não acontece desse jeito, a vida não é assim. A gente tem falado sobre isso nesse capítulo e nessa segunda parte vai ter aprofundamentos sobre essa temática. Lembrando que na primeira parte eu falei bastante sobre aquela teoria bastante conhecida da doutora Elizabeth Kubler-Ross, que fala sobre as fases do luto, que são as mesmas fases das pessoas que estão em fase terminal de vida, estão vivendo seus últimos momentos. E aí eu trouxe várias ideias super bacanas da psicologia e hoje eu vou trazer outras ideias, outros aprofundamentos muito interessantes dentro dessa temática. Tá ok, gente? Antes da gente começar, como eu sempre faço, agradecer a vocês que estão acompanhando esse estudo pelo canal do YouTube Isaías Costa. Convido vocês a se inscreverem no canal e a dar um joinha nos vídeos, um like. Esse like é super importante, gente, para poder fazer com que esse estudo ele cresça e ele possa atingir cada vez mais pessoas, tá ok? Eu conto com a generosidade de vocês para dar um like, um curtir e assim vocês ajudarem esse estudo a crescer e atingir cada vez mais pessoas. É assim que os algoritmos do YouTube funcionam, pelo número de curtidas. Quanto mais curtidas, ele entende que é um conteúdo relevante e coloca como recomendação para quem estiver acompanhando no YouTube temáticas relacionadas com o que a gente vê aqui, principalmente a comunicação interpessoal, certo? O pessoal do Instagram, Isaías Costa 14, sempre eu coloco lá no IGTV esses vídeos para quem quiser acompanhar também. Muita gente tem acompanhado por lá, porque essa é a rede que tem agregado cada vez mais pessoas na atualidade, principalmente nesse período de pandemia. Tá todo mundo por lá. Se quiser acompanhar pelo Instagram, fique à vontade. E para me seguir também, todos os dias eu compartilho, além desses vídeos, textos meus, frases, pensamentos, citações de grandes autores, sempre voltados para o autoconhecimento, para o autodesenvolvimento, motivação, filosofia, psicologia, temática super bacana para todos nós. E também pelo podcast, o Para Além do Agora, tanto no SoundCloud quanto no Spotify, eu tenho nas duas plataformas. Muita gente prefere só ouvir. Para quem prefere só ouvir, vocês têm essa possibilidade. E lá o bacana é que vocês podem fazer o download de todos esses estudos para ouvir quando e onde quiser, inclusive quando não tiver acesso à internet. A meu ver, essa é a maior vantagem do podcast, que você pode ouvir deixando salvo no seu celular, salvo no seu computador e ouvir no momento que achar melhor, no momento que estiver disponível, certo, gente? Então, acompanhe onde vocês acharem melhor, certo? E vamos lá, dar continuidade ao capítulo 10, de onde a gente parou no vídeo anterior. Para quem não assistiu o vídeo anterior, tá tudo no feed, gente, vocês podem passar lá, na parte dos vídeos e acompanhar para conseguir entender tudo desde o começo, que agora é uma continuação do que a gente já viu desde o vídeo passado, tá ok? Vamos lá. Por que achamos tão difícil aceitar os outros no ponto em que estão no processo de vida? Por que tentamos mudá-los para o ponto onde preferiríamos encontrá-los? Estou certo de que pessoas diferentes têm razões diferentes. Entretanto, o que provavelmente motiva a maioria de nós é isto: tememos a autocomplacência nos outros. Deduzimos que, ao aceitá-los, no ponto em que está, você pode simplesmente querer estacionar ali. Ficará satisfeito consigo mesmo. Não procurará se aperfeiçoar. De certa forma, essa tentação parece fazer sentido lógico, mas a verdade psicológica humana é muito diferente. A verdade humana é que, em face da não aceitação e da censura, é muito mais provável que você e eu fiquemos
arraigados a um ponto, estagnados. Nós teremos, né, pouca vontade ou força para o aperfeiçoamento e o crescimento. De certa forma, perdemos a nossa força se os outros continuam a mostrar desapontamento e constantemente nos dão dicas de mudança. Isso aqui é tão incrível, gente, o que ele fala logo de início, né, porque é uma coisa que eu percebo em muita gente, né, principalmente, né, aquelas que já estão no processo de evolução, de crescimento pessoal, de mudanças internas. Sabe o que acontece muitas vezes? Né, talvez alguns de vocês se identifiquem com o que eu vou falar agora. Né, você fica naquela coisa empolgada, né? Poxa, isso daqui é maravilhoso, isso aqui transformou minha vida, você precisa assistir, você precisa ler esse livro, você precisa ouvir esse cara, você precisa ouvir essa moça. As pessoas, elas ficam tipo numa insistência imensa, assim, tipo, isso aqui transformou minha vida, então automaticamente vai transformar a sua também. Isso é um erro. A gente precisa entender a abertura das outras pessoas e o tempo delas, né, se elas realmente estão afim. E aí cabe a nós termos o quê? Sensibilidade para perceber quem é as pessoas que estão com mais abertura e quem é que não está. Porque tem muitas pessoas que não estão nem aí para esse processo de evolução, de mudança verdadeira, né, de olhar para dentro. Tem muitas pessoas que não estão nem aí para isso. E aí você tentar, na forçação de barra, fazer com que elas sigam o mesmo caminho que você, elas aprendam as mesmas coisas que você aprendeu, isso não vai funcionar. Muito pelo contrário, elas vão ficar com raiva de você, elas vão ficar pé da vida com você, e em vez de elas promoverem o processo delas de evolução, elas vão estagnar, elas vão bater pé, né, e dizer, não, eu não quero isso é muito chato, isso não é pra mim, sabe? Então fica essa super dica para vocês, né, que não sejam nessas pessoas. Inclusive até me lembrei, né, de um termo que eu aprendi com um grande terapeuta, que eu sempre acompanho o trabalho dele, Marcelo Cotrim. Isso que ele fala, né, que eu estou comentando agora, se chama obsessão do bem. Você se torna um obsessor do bem. Você quer tão obsessivamente que a outra pessoa se transforme, aprenda um monte de coisas, que você se torna um chato, né? Você se torna aquela pessoa que não larga o pé da outra, né? E o crescimento não se dá dessa forma. Se dá por serenidade, por tranquilidade, no tempo de cada um, né? Inclusive eu falo isso até me colocando, né? Aqui eu não fico forçando ninguém, não, você tem que assistir esse vídeo, não, gente, não é assim. Até mesmo com as pessoas da minha própria família, eu não fico forçando ninguém da minha família, ó, gente, eu estou fazendo vídeos na internet, venham me assistir, de forma alguma. Eu coloco como um convite, ó, gente, eu estou fazendo um estudo do livro Arrancar Máscaras, Abandonar Papéis, do John Powell. Tá bacana, tá super legal. Se vocês tiverem um tempinho assim, um dia de bobeira, quiserem assistir e tal, fiquem à vontade. Só que é na base do convite, nunca é na base da imposição. É dizer, você tem que, você precisa assistir esse vídeo, você precisa ouvir esse cara. Não, gente, não é por aí, tá bom? Espero que tenha ficado bastante claro, né? Ele começa já colocando um ponto super interessante e assim, pisando no calo de muita gente, certo? Continuando. Talvez estejamos ignorando o fato de que cada pessoa tem uma inerente tendência natural a crescer. O crescimento pessoal é parecido com o crescimento físico. Quando olhamos para o corpo de uma criança, sabemos que tudo que a criança precisa é de tempo e de nutrição apropriada. Em tempo, o corpo da criança crescerá até o seu pleno desenvolvimento. Da mesma forma, quando encontramos outro ser humano em algum ponto no decorrer do seu processo e progresso pessoais, temos de ter fé em que com o tempo e a nutrição apropriada, essa pessoa alcançará a plena maturidade. Ou seja, isso aqui é uma coisa até que eu comentei um pouquinho no vídeo anterior. Quando a gente vê uma criancinha pequena e ela, assim, andando toda tropeçando para conseguir dar os primeiros passinhos, ninguém fica criticando. Poxa, essa criança não sabe caminhar, não aprendeu a andar, uma coisa tão fácil.
A gente faz isso? Não, a gente não faz isso. Por quê? Porque a criança está aprendendo. Agora que ela está começando a descobrir o mundo, então a gente consegue ser muito paciente, consegue ser compreensivo, né, nesse processo dela cair um monte de vezes para conseguir se firmar e andar, né, com mais firmeza. Por que nós, como adultos, não conseguimos resgatar essa paciência que a gente tem com as crianças? É disso que ele está trazendo aqui, o John Powell. Que a gente consiga ter, assim, resgatar, de certa forma, esse olhar da criança, que experimenta a vida, né? Que tudo é na base da tentativa e erro. Ela erra, ela tropeça um monte de vezes, mas ela vai aprendendo. E assim a gente vai melhorando, sabe? Que a gente realmente coloque isso na prática, no dia a dia da nossa vida, certo? A nutrição apropriada ao crescimento pessoal é uma carinhosa aceitação e o estímulo dos outros, não a rejeição e impacientes sugestões de melhora. Os humanos, como as plantas, crescem no solo da aceitação, não na atmosfera da rejeição. Dissemos que o crescimento pessoal se assemelha ao crescimento físico. Todas as energias e tendências estão ali. Porém, na maioria de nós, existe uma guerra civil que atrapalha o nosso crescimento pessoal. É a nossa luta interior pela autoaceitação. Ou seja, aqui ele está comparando, né, o nosso crescimento interior, né, o nosso crescimento em valores, o nosso crescimento humano, né, com o nosso próprio crescimento físico. Precisa de nutrição. Do jeito que a gente nutre o nosso corpo com alimentos, a gente também tem que nutrir o nosso ser, a nossa alma, o nosso espírito, com aquilo que faça com que a gente evolua, que nós sejamos mais virtuosos, mais amorosos, mais compassivos. Esse livro aqui é um baita convite para isso, né? Tudo que ele traz é de uma sabedoria profunda e, melhor ainda, uma sabedoria prática. Tanto John Powell como a Loretta Brad, que fazem parceria juntos para a escrita desse livro, eles trazem experiências reais. Eles trazem, inclusive, até mesmo superações, coisas de dificuldades que eles já tiveram e que no processo deles eles conseguiram superar, conseguiram melhorar. Quando a gente traz essas coisas práticas, vivenciais, o aprendizado é muito maior. A gente consegue, inclusive, muito mais rapidamente resultados, né, melhorias, sabe? Então que a gente tem essa noção, né, de que é um processo. Ninguém cresce tipo 10 centímetros do dia para a noite. Não. Quando a gente está no processo de desenvolvimento do corpo físico, é aos pouquinhos, né? Você vai dormir e no dia seguinte você está meio centímetro mais alto, né? Os seus ossos cresceram, né? A sua musculatura, tendões, eles vão se ajustando, eles vão aumentando de tamanho para que assim se molde, digamos assim, para a nova pessoa meio centímetro mais alta. É assim com o nosso espírito, com a nossa alma também. Ela vai crescendo bem paulatinamente, mas quando acontece esse crescimento, ele é real. E essa associação, gente, eu acho tão bacana, porque, presta atenção, o nosso corpo ele vai aumentando de tamanho, ele vai se desenvolvendo quando a gente vai crescendo, e ele não encolhe, ele não volta a ser como era quando a gente era bebê, quando a gente era criança, não. Depois que cresce, não volta mais. Ou seja, o nosso crescimento interno, nosso crescimento espiritual é do mesmo jeito. Uma vez que você se desenvolve, você não volta mais para aquela estaca zero, você não volta mais para aquele patamar de inconsciência que você estava antes. Não é maravilhoso isso, gente? É por isso que eu me encanto tanto, eu me motivo tanto, né, com esses temas, né, com tudo aquilo relacionado com o autoconhecimento. Porque se trata de um caminho sem volta. É como uma passagem só de ida, como se diz popularmente. O autoconhecimento, gente, é uma passagem só de ida. E é uma ida que não tem fim. Eu gosto dessas metáforas porque fica muito fácil de entender. É como se você pagasse uma passagem de uma viagem para frente. E é uma viagem infinita. Você nunca vai saber qual é o final. E isso é que é o bom, isso é que é o bacana. Se tivesse um fim, a nossa vida perderia bastante graça, né? Sentido. O bacana é a gente saber que nunca vai ter um fim.
que é uma caminhada incessante. Então que a gente tenha essa energia, a gente tenha essa vontade, esse querer de seguir por essa viagem, por esse caminho que é uma passagem só de ida, tá ok? Continuando. O barulho e o clamor, o jogo da empurra entre a autoaceitação e a autorrejeição produzem os parasitas emocionais que esgotam todas as nossas energias. Essas energias perdidas eram destinadas a promover e a produzir o crescimento. Cada um de nós passa por alguma luta interior com a ansiedade, a insegurança, os medos de incompetência e os sentimentos de inferioridade e de culpa. Essas forças negativas aumentam sua fúria quando somos criticados e rejeitados pelos outros. E quanto mais fortes elas se tornam, mais dolorosa se torna a guerra civil. A visão dos nossos ideais fica obscurecida pela poeira desse conflito interior. As energias psíquicas que eram para ser dirigidas à busca do crescimento murcham no calor da luta interior. Ou seja, aqui ele está trazendo, né, os conflitos que a gente se coloca internamente, né? Internamente a gente tem um monte de conflitos quando a gente quando a gente tem essa decisão por essa busca do autoconhecimento, né? A gente vai ter um turbilhão de sentimentos, de pensamentos, emoções, e a gente precisa estar muito forte interiormente para não sucumbir jamais. Nunca se deixar sucumbir pela tristeza, né, pelo medo, né, enfim, por esses sentimentos que nos atrasam esse processo evolutivo. O que ele traz aqui, todo mundo passa, né? A gente tem medos, a gente fica achando que não está conseguindo melhorias, evolução. É super comum isso, né? São os nossos processos autossabotadores, né? Todos nós nos autossabotamos em maior ou menor grau. Eu me incluo nisso. Muitas vezes eu me autossaboto em uma série de coisas. E o que ele está colocando aqui, nesse mar de sentimentos, fazem parte, né? Que são a nossa história de vida. Tudo isso está relacionado até com a nossa infância, com a educação que a gente recebeu. É uma coisa bem ampla, né? Eu não vou nem me ater tanto a isso, porque eu passaria horas e horas aqui falando, né? Mas todos nós temos uma história de vida, nós temos crenças, uma série de coisas que foram nos ensinadas desde lá de trás, da infância, e que repercute em nós até os dias de hoje. Por isso que para que a gente mude, a gente se transforme, precisa haver muito investimento interno e tem que haver um comprometimento, eu diria. A gente precisa se comprometer com esse crescimento interno, com essa caminhada, né, com essa viagem rumo à evolução pessoal, certo? Todos nós somos afetados por essa condição humana de insegurança. Sempre que tentamos nos abrir, não importa quão indiferentes queiramos parecer a esse respeito, no fundo ficamos amedrontados. Ou seja, todos nós sentimos medo. Mas o grande bacana é que a coragem, eu já falei inúmeras vezes aqui, é você agir apesar do medo. Você está com medo, mas vai com medo mesmo. Porque é dessa forma que você cresce. Você vencendo os medos, certo? Cada esforço para ser totalmente honesto e franco parece ter um preço assustador. Precisamos, mais do que tudo, de uma aceitação gentil e tranquilizadora. Precisamos de alguém que nos assegure que podemos ser quem somos e estar no ponto em que estamos. Ou seja, a gente precisa de alguém que caminhe com a gente, que caminhe do nosso lado, que nos dê força, né, que realmente torça por nós. Isso é natural, todos nós esperamos por isso, certo? Quando percebemos sinais de que o nosso ouvinte não nos está dando atenção, quando percebemos sinais de impaciência e desapontamento, a guerra civil de nossos medos interiores se inflama. Os demônios da insegurança e da inferioridade que nos rondam começam a se aproximar para nos abater. Cientes da nossa posição perigosa, provavelmente acharemos que o melhor é ficar prevenido. Lentamente, nos arrastaremos para trás dos nossos muros de proteção. Encontraremos as máscaras que havíamos jogado fora
e decidiremos que é mais seguro usá-las. Construiremos, né, nós concluiremos que é melhor fingir do que correr o risco de ser real. Ou seja, quando bate o medo, isso aqui é super bacana o que ele está falando, quando bate esse medo muito forte, a nossa tendência é o quê? Nos protegermos, usarmos muitas máscaras para que a gente não mostre para os outros que está com medo, a gente não revele as nossas vulnerabilidades, sabe? E aqui eu bato sempre nessa tecla da importância da gente revelar a nossa vulnerabilidade, né? Inclusive um dos capítulos anteriores eu falei só sobre isso, né? A importância da vulnerabilidade. Quando a gente se coloca vulnerável, né, a gente consegue entrar, né, acessar a nossa verdade. Quando a gente acessa a nossa verdade pessoal, a gente está no caminho certo para crescer, para evoluir verdadeiramente. Então que a gente consiga ter essa coragem para arrancar as máscaras e abandonar os papéis. Essa é a maior proposta desse livro, que inclusive é o título do livro, né? Beleza? Por outro lado, se você me aceitar no ponto em que eu estou, as minhas energias e o desejo de crescer serão liberados. Se você me assegurar que está bem estar no ponto em que eu estou agora, terei a coragem de avançar mais adiante. Também começarei a aprender que posso ser autêntico em minha comunicação sem ser punido por minha franqueza ou rejeitado por minha honestidade. O que ele está colocando aqui, gente, eu acho incrível. E aqui eu quero até abrir um parêntese. Essa parte aqui desse parágrafo é tão bacana, tão impactante, que lá atrás, né, como eu falei, né, lá no começo desse estudo, eu disse que eu li esse livro em 2013, né, e para mim foi um divisor de águas esse livro. Né, eu até brincava na época, né, que existia o Isaías antes desse livro e o Isaías depois desse livro. Eu escrevi vários textos inspirados nessa obra. Né, e um dos textos que eu escrevi, eu me inspirei exatamente nesse parágrafo que eu li agora. O título do texto é A Aceitação e o Desenvolvimento dos Talentos. A aceitação e o desenvolvimento dos talentos. Eu vou colocar aqui na descrição, gente, esse texto para quem quiser ler, né? Eu achei bacana, eu até reli esse texto, né, antes de fazer esse estudo. E é legal a gente perceber que com o passar do tempo, né, a nossa escrita muda, né, a nossa forma de comunicar muda bastante. Né? É um texto de quando eu estava começando a escrever ainda. Né? Quem me acompanha hoje em dia vai perceber que é um pouquinho diferente a escrita desse texto, mas a intenção é maravilhosa. O que eu penso que está escrito naquele texto continua até hoje, só que com mais recursos, digamos assim. Como eu estou num processo de evolução constante, hoje eu consigo ver muito mais do que eu via naquela época. Mas é um texto assim, super bacana, gente, bem boa, né, a reflexão, a leitura dele. Vou deixar aqui na descrição para quem quiser ler, tá certo? É uma coisa que eu acho interessante que ele traz aqui, é de quando você trabalha essa aceitação, de realmente você estar feliz, digamos assim, com o ponto que a pessoa está agora, ela vai se sentir motivada, ela não vai ficar acuada, entende? Você vai perceber, poxa, eu amo você, eu quero o seu bem. Então ela vai se sentir motivada a ir além, a correr atrás do seu sonho, né? Como se diz, muito nessa área motivacional, né? A pessoa ela vai correr atrás dos seus sonhos, porque ela sabe que ela está amparada. Ela tem pessoas que querem o seu bem, que estão ali do seu lado, só querendo o melhor para ela. Né? E aí o que acontece? Nesse texto que eu escrevi, eu comentei muito, né, que tem pessoas que às vezes nos puxam para trás. Né? A gente quer muito uma coisa, só que elas trazem as visões delas, os pontos de vista delas, como se fosse o certo, como se fosse a verdade. E isso atravanca o processo evolutivo de muita gente. E aí um exemplo super comum é dos pais em relação aos filhos, que às vezes eles não aceitam os filhos como são, né, com seus sonhos, com aquilo que eles almejam, né? E aí eles ficam assim com medo, receosos, e por essa questão da honra aos pais, de honrar os pais, de respeitar, muitas vezes acabam seguindo caminhos que não eram caminho de alma, não era o caminho que eles realmente queriam. Né? Isso é super comum, para ficar no exemplo bem claro. Né? É até clichê, digamos assim. Né? Tem muitos pais que querem que os filhos sejam médicos, por exemplo.
E aí ele diz, não, você vai fazer medicina, meu filho vai ser médico, minha filha vai ser médica. Sendo que muitas vezes o que o filho quer é, sei lá, fazer educação física, ele quer ser veterinário, né? Até o veterinário tem até uma certa semelhança, né? Mas sei lá, ele quer fazer engenharia, né? Ele quer fazer, sei lá, botânica, alguma coisa assim, biologia, enfim, quer fazer uma coisa diferente. E aí a pessoa se sente pressionada pelos pais a seguir aquele caminho, não tem que ser médico. E aí ao fazer isso, né, a pessoa fica com medo, né, o medo domina, e aí lá na frente vão vir uma série de arrependimentos por não ter seguido esse caminho de alma. Então a grande questão é que você trabalha a aceitação para que a pessoa ela se sinta motivada no ponto em que ela está a ir além. Esse é o caminho realmente evolutivo. É você saber que está sendo bem amparado, as pessoas querem o seu bem no ponto em que você está agora, e elas lhe estimulam para que você siga adiante naquele seu sonho, naquilo que você quer de verdade. Né? Isso faz toda a diferença. Então, mais uma vez, né, recapitulando, esse texto está aqui na descrição, quem quiser ler, compartilhar com seus amigos, fiquem à vontade, certo, gente? Mas é muito importante frisar isso, principalmente para os pais, né? Quem for pai e mãe, estiver assistindo esse vídeo, seja compreensivo, né? Ouça os seus filhos, tenha conversas francas com eles, para saber quais são os seus sonhos de verdade, o que a alma deles almeja. Muitas vezes o que a alma quer não tem nada a ver com o que você sonha, com o que você quer para eles. E aí é preciso ter assim, um coração aberto para acolher, né, os sonhos dos filhos, aquilo que os filhos querem, e assim ser motivar nesse caminho, né, para que eles consigam ser o melhor que eles podem ser, tá ok? Continuando. Leciono teologia em uma estrutura universitária. Não é de todo incomum nesse ambiente que os estudantes questionem a validade da fé religiosa. Durante anos, cedi à tentação de discutir, persuadir, refutar e contrabalançar as dúvidas manifestadas pelos estudantes com meu próprio sentimento de certeza. Quando finalmente tive a intuição de que isso era uma forma de não aceitação e contrária a tudo em que verdadeiramente creio, mal podia esperar pela próxima oportunidade. Quando aconteceu, as antigas e comuns objeções pareceram brandas. Foram apresentadas de uma maneira que era um tanto cômica em vez de amarga e beligerante. Um jovem alto e simpático observou que não sentia Deus em sua vida e duvidava de outros que diziam sentir. Talvez sentissem, admitiu, mas talvez apenas tivessem imaginações inflamadas. Quase me atirei à oportunidade. Ei, Joe! Joe era o nome do rapaz. Ei, Joe! Isso foi muito honesto da sua parte. Obrigado por me revelar tão francamente ao resto de nós. Você sabe onde estou, Joe? Aqui na frente, falando sempre sobre isso. Obviamente, você não está onde eu estou, e isso é bom. Não se espera que você esteja onde eu estou, mas eu gostaria de saber onde que você está. Gostaria de ir até o seu lugar e caminhar um pouco com você. Ou seja, aqui ele estava abrindo o seu mundo, abrindo o seu universo para acolher o mundo, o universo do Joe, né, que estava lá se abrindo para todo mundo, falando com muita sinceridade o que ele achava. E aí isso gerou conexão, entende? Como ele era um cara muito inteligente, né, o John Paul, que sabe essa questão da linguagem que conecta, nessa linguagem da comunicação não violenta que conecta um ser, né, essa fala de coração para coração, ele conseguiu assim, passar por todas as barreiras, por todas as resistências do Joe. E aí tudo conseguiu ir por um bom caminho. Aí ele continua. E assim, lá mesmo na sala de aula, Joe contou toda a sua história de dúvidas e certezas, então as dúvidas sobre as suas próprias dúvidas, etc. Quando concluiu sua história, agradeci-lhe mais uma vez. Tentei dizer o mais claramente possível que achava que era bom para ele estar na posição em que estava
e que o aceitava ali. Também mencionei que me lembrava de ter estado na mesma posição quando tinha a idade dele. E aí ele fala, o John Paul, né? Você está fazendo perguntas sérias, Joe, e isso é bom. Está sendo honesto sobre as suas dúvidas e isso também é bom. De fato, você é um ótimo sujeito. Espero que saiba disso. Ou seja, ele estava respeitando completamente os pontos de vista, aquilo que ele achava, embora ele não concordasse. Ele estava achando, né, o John Paul, que era uma visão assim meio imediatista, ainda imatura, né, mas ele respeitava. Ele disse, poxa, quando eu tinha a sua idade eu pensava do mesmo jeito. E aí ele diz, tá tudo certo, tá tudo bem que você seja assim, e vamos nos respeitar, vamos nos abrir um para o outro, vamos ser amigos. E foi isso que aconteceu. Eles se tornaram grandes amigos, entende? Mesmo com pontos de divergência entre eles. Aí continuando. Esse foi o começo de uma longa e muito apreciada amizade. Durante nosso subsequente partilhar mútuo, ambos avançamos muito além de onde estávamos naquele dia, naquela sala de aula. Eu acho que parte do nosso progresso é devido ao fato de que ele sabe que eu aceito no ponto em que estiver. E por sua vez, ele me deixa ser eu mesmo. Ou seja, você respeita o ponto de vista do outro, né? Você respeita no ponto onde ele está e sabe que ele também está num processo de evolução, num processo de crescimento. E tá tudo certo, né? Se você assim, adquiriu mais conhecimento, se você teve mais vivências, tudo bem. Você está no seu caminho, você está no seu processo, mas a outra pessoa também está no seu processo, sabe? A questão da idade, nessa hora, eu acho interessante, né? A idade não tem assim tanto peso, mas é óbvio, né, que uma pessoa que viveu mais tempo, ela teve a oportunidade de ter mais vivências. E como ela teve a oportunidade de ter mais vivências, muito provavelmente ela tem sacadas, né, que a pessoa mais jovem às vezes não tem. Claro que isso não é uma regra, viu, gente? Eu falo isso até sendo muito enfático, né, com as pessoas que às vezes são jovens, mas que carregam uma sabedoria incrível, né? Eu mesmo conheço pessoas que são super jovens, bem mais novas do que eu, e que carregam uma sabedoria imensa, né? Mas assim, essa questão de quem viveu mais tempo, teve mais experiências de vida, né? Ou seja, caiu, tropeçou mais vezes, muitas vezes tem muita coisa para ensinar, né? Vivencial para quem é mais novo. É o caso aqui do John Paul com o Joe, né? O Joe, ele estava naqueles arroubos, né, da juventude, né, com aqueles pensamentos meio revolucionários e tudo mais. E ele, com todo carinho, com todo amor, se conectou, né, de coração para coração. E eles se tornaram grandes amigos. Que a gente leve esse exemplo para a nossa vida, né, e que a gente saiba que está tudo bem a pessoa estar no ponto em que ela está. E que a gente abrindo o nosso coração, a gente sendo verdadeiro, sendo honesto, a gente pode ter grandes amizades e crescer juntos, certo? Uma última palavra sobre o assunto. Estivemos discutindo a importância de aceitar os outros no ponto em que estiverem. Nosso contexto foi o da comunicação. É óbvio que há ocasiões em que os pais terão de disciplinar os seus filhos em crescimento. Terão de proibir certos comportamentos prejudiciais. Terão de amar os filhos com o chamado amor inabalável. Também, no decorrer de amizades amadurecidas, há ocasiões em que temos de desafiar os nossos amigos de maneira afetuosa. Isso aqui é super bacana, viu, gente? Há ocasiões em que temos de desafiar nossos amigos de maneira afetuosa. Aqui ele está falando sobre se você tem uma amizade sólida, verdadeira, sincera, profunda com outra pessoa, se ela estiver pisando na bola, você tem todo o direito de falar para ela, você pisou na bola, cara, ou querida, enfim, você, com carinho, você mostra que a pessoa, ela errou em alguma coisa e que você está lá como um ombro amigo, uma pessoa para ajudar no processo de crescimento. Isso é amor, gente. Quando você ama de verdade, você dá essas sacadas, você dá esses toques. Se a pessoa estiver falhando, se ela estiver equivocada em alguma coisa, você dá um toque, ó. Você pode melhorar nesse ponto.
isso aqui não é bem assim como você pensa, você pode fazer diferente, você pode fazer de outro jeito. E quando você faz isso com um jeitinho, com amorosidade, a pessoa acolhe. E aí, e sabe uma coisa que surge daí que eu acho incrível? Não só ela acolhe e muda, ela passa ali a amar muito mais, ela passa ali a respeitar muito mais, porque ela pensa, poxa, o fulano, a fulana, realmente é uma pessoa que quer muito meu bem, porque isso aqui era uma coisa que eu não fazia ideia, que era prejudicial, que fazia mal para mim, fazia mal para os outros, e ele deu toque, ela deu toque, para que eu mudasse e melhorasse nesse quesito. Hoje eu sou uma pessoa melhor, e eu devo muito disso o meu amigo para minha amiga, entende? A pessoa passa a ter gratidão, ela desenvolve uma imensa gratidão por você ter dado toque, você ter sido essa ponte para que ela superasse algum deslize, alguma coisa assim que poderia ser diferente e que ela ainda não via, ainda não sacava, sabe? Continuando, o desafio é certamente uma parte válida do amor. Da mesma forma, há situações que exigem que confrontemos aqueles que amamos. Por exemplo, se um amigo ou membro da família está se tornando dependente de drogas, o verdadeiro amor exige confrontação. Não podemos ficar assistindo de camarote enquanto aqueles que amamos se autodestroem. Ou seja, aqui ele dá um exemplo clássico, né, de uma pessoa que começa a entrar em contato com drogas, a ingerir drogas, e a gente sabe o quanto que isso é autodestrutivo, viciante, e faz com que ela entre em contato com pessoas que são perversas, às vezes pessoas que são do narcotráfico, pessoas que estão envolvidas às vezes até com milícias, coisas muito sérias. E aí quando você se dá conta de que isso pode ser algo muito perigoso, você vai fazer de tudo para que ela saia desse caminho, você vai ser contundente, você vai ser muito firme com elas. Isso é amor. Quando eu falo isso eu me lembro muito, né, das falas do Mário Sérgio Cortella, que constantemente eu trago para cá, né, porque são falas que nos levam a pensar, né, e ele fala muito nas suas palestras sobre a questão do porquê eu te amo, que você muitas vezes nega uma série de coisas, né, porque eu te amo, que eu não quero que você assim, se envolva com pessoas que traficam drogas, né, porque eu te amo, que eu não quero que você seja um preguiçoso, que passe 12 horas dormindo todos os dias, né? Porque eu te amo, que eu não quero que você coma porcarias. Ele fala muito isso nas suas palestras, eu acho isso incrível, né? Que o amor não aceita qualquer coisa. O resumo, né, de tudo aquilo que o John Paul está falando, essas falas do Mário Sérgio Cortella e as minhas, o resumo de tudo isso é exatamente isso. O amor não aceita qualquer coisa. Se você aceita qualquer coisa, isso não é amor, coisa nenhuma. Isso é desleixo. Isso é desamor em muitos casos, sabe? Então que a gente entenda isso, que o amor aceita a pessoa no ponto em que ela está, mas sempre com aquele sentido, aquele desejo de que a pessoa evolua, que a pessoa cresça, que ela se torne cada vez melhor. Os valores dela se tornem ainda mais fortes, se tornem mais sólidos, e aquilo que ela precisa melhorar seja trabalhado, seja lapidado. Não é simples, gente, mas vocês não têm ideia do quão transformador é isso, né? Que a gente lapide os nossos defeitos, aquilo que a gente precisa melhorar, e aquilo que a gente já tem muito bom, que é valoroso em nós, que isso cresça, que isso se expanda mais ainda, tá ok? Aqui a gente já está chegando no final, certo, gente, do capítulo. Só tem mais um parágrafo que ele diz o seguinte: mas a disciplina, o amor inabalável, o desafio e a confrontação, todos sairão pela culatra se não forem construídos sobre o alicerce da aceitação. Em todos os nossos relacionamentos, precisaremos equilibrar uma ocasional não aceitação de um comportamento com uma clara e contínua aceitação da pessoa. Ou seja, você realmente perceber o processo de cada um sendo respeitoso, não sendo invasivo, não querendo que a pessoa afina a força, seja do jeito que você quer. Quando você entende tudo isso, maravilha, você está no caminho certo. E aí uma frase para concluir, ele diz: é sempre absolutamente essencial que aceitemos a outra pessoa no ponto em que estiver no grande processo de se tornar um ser humano amadurecido. Assim, se você quer, assim, seja você quem for e esteja no ponto em que estiver,
em nosso processo de vida, nós o aceitamos e amamos. Ou seja, a gente aceita, a gente ama, mas sempre querendo que a outra pessoa ela melhore, ela evolua, ela cresça, ela se torne mais madura. No fundo é isso, é que a gente se torne cada vez seres humanos melhores e mais maduros. Essa é a proposta desse livro, né, e desse capítulo em especial. Então é isso, gente, só para resumir tudo, né, que a gente saiba que cada um está vivendo o seu processo, ele é muito individual, a evolução de cada um tem uma série de fatores, né, isso é o lado mais complexo, né, que envolve a educação, que envolve, né, assim, como que elas foram, orientadas pelos pais na infância, né, ou seja, você tem que respeitar tudo isso e sempre querer que a pessoa ela evolua, ela melhora um pouquinho mais, né? Aquilo que ela tem de defeitos, de coisas para serem trabalhadas, ela vai se lapidando, melhorando, e aquilo que ela já é boa, que ela faz bem, que ela cresça, expanda ainda mais e leve isso para as pessoas. Tá ok, gente? Com isso a gente conclui esse capítulo, no capítulo 10. No próximo vídeo a gente vai começar o capítulo 11 desse livro, certo? Mais uma vez, peço a vocês que deem um like no vídeo, um curtir, para que esse conhecimento chegue para cada vez mais pessoas e a gente assim possa expandir essa comunidade. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.